abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro Santo e 26. Salmo que fala sobre restauração. Deus é louvado porque faz voltar do cativeiro o seu povo. É o título aqui apresentado. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus frutos. Deus nos inquietou nesta palavra. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, ligue o teu coração ao Senhor Deus neste momento. Permita que a tua fé agora alce, se levante. Permita que o teu coração se apresente diante do Senhor Deus verdadeiramente. Cada um falando com o Senhor. Aleluia. Eu sou em Calamaramachuta, descobrimos, Pai querido, pela tua palavra, que a porta que abre os teus ouvidos é o nome de Jesus. Por isso, no nome de Jesus, nós viemos aqui nesta noite vinculados, envolvidos com a tua palavra, para que nós possamos falar e o Senhor nos ouvir, para que o Senhor também possa falar e nós possamos ouvir, que haja comunicação devida entre nós, seres humanos, seus filhos, com o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite, nos humilhando diante da Tua presença, colocando o nosso ser, a nossa alma, a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor, como médico dos médicos, venha examinar, venha esquadrinhar a nossa interioridade e detectar e fazer saber o nosso ser qual a dificuldade que temos e o que precisamos para sermos sarados desta dificuldade que tanto nos aflige. Muitas vezes não sabemos porque agimos deste ou daquela maneira. Meu Deus amado, que a tua unção venha sobre nós, que os teus anjos nos cerquem, abrigando-nos, fortalecendo as nossas mãos, para que nós possamos hoje, exatamente hoje, nos apresentarmos totalmente, nos entregarmos a Ti diante da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, tenho sempre falado sobre os Salmos, porque percebo na linguagem, nas palavras do Salmo, a linguagem verdadeira da alma do homem.
Um homem que se apresenta diante de Deus como está, não apenas num fato histórico, mas nos apresenta a interioridade. Eu estava pensando nesta manhã sobre esta palavra e pensei em uma pessoa chamada Jacó para introduzir esta mensagem de restauração. E a pergunta que me veio ao coração é exatamente esta: por que é que depois de muitos anos de trato, algumas pessoas permanecem inalteradas? E eu sei que alguns seres humanos, muitos de nós estamos envolvidos nestas classes, têm vontade forte, emoção forte e mente forte. Porém, ninguém é mais belo, mais agradável diante de Deus do que uma pessoa quebrantada, uma pessoa que se quebranta, que se deixa mover pela vontade de Deus e pelo seu Espírito. Então, esse personagem do Antigo Testamento, Jacó, foi um desses homens de difícil trato. Ele, desde o ventre de sua mãe, lutava com o seu irmão. Ele era sutil, enganoso, traiçoeiro. Por isso, muitas vezes na sua vida ele foi visitado por tristezas e mágoas. Ainda jovem, ele teve que fugir do seu lar. Durante 20 anos ele foi logrado pelo seu tio Labão, foi enganado. A esposa do seu amor morreu prematuramente. O filho do seu amor, José, foi vendido. Benjamim, o seu outro filho, foi preso no Egito. Deus tratou com Jacó sucessivamente, de infortúnio em infortúnio. E a história dele pode ser descrita como a história de um homem que foi ferido por Deus. Mas lá no último tempo da sua vida, na última fase da sua vida, ele foi transformado. E ele, nos seus últimos momentos, se apresentou, nos seus anos posteriores, como uma pessoa bem transparente. Quando a gente vê as últimas cenas da vida de Jacó, ele com seu cajado, encurvado, nós lemos na última página da sua história, parece que a gente quer adorar a Deus. Mas foram dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de tratamento para que ele pudesse ser quebrantado. Parece que cada um de nós temos uma parte dessa natureza, dessa natureza difícil, que não se move, não se deixa quebrantar, mesmo sabendo que Deus está nos tratando. E assim é a história do povo de Deus, do povo de Israel. E nesse texto que lemos, nós, para que possamos entender este salmo, nós temos que entender, num certo sentido, o seu contexto histórico. Este salmo foi escrito após o cativeiro, pós-exílico. Israel foi levado ao cativeiro e foi oprimido por muitos anos na Babilônia. Antes de ir para o cativeiro, durante muitos e muitos anos, os profetas do Senhor advertiam o povo de Israel, dizendo que se eles não mudassem, se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de vida, se eles não abandonassem as coisas que desagradavam a Deus, eles iriam para o cativeiro. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo a palavra, eles caminharam inexoravelmente para serem achatados pelo juízo divino
por causa do seu pecado. Jeremias chegou a dizer que o povo estava sendo um coração semelhante ao diamante, que não se deixava de forma alguma se quebrar pela palavra de Deus. E para que se cumprisse a palavra dos profetas que foi falada, Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com todas as suas milícias, cercassem, tomassem, invadissem Jerusalém, desvirginassem as jovens, castrassem os moços, subjugassem os velhos, despojassem os seus bens, espoliaram todo o patrimônio deles e os levaram cativos lá para a Caldeia, para a Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, cuja terra, cuja cidade babilônica eles ficavam chorando, lamentando por estarem ali, e diziam que não poderiam cantar as canções do Senhor, como diz o Salmo 37. Aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Aconteceu exatamente, queridos. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Sabe o que é 70 anos longe da sua pátria? E ali eles viveram e geraram filhos e formaram famílias. Mas os profetas haviam profetizado, principalmente Isaías, que 70 anos depois Deus levantaria um homem chamado Ciro, que proporcionaria a libertação para este povo. E ao cumprir-se esse tempo, de acordo com o profeta Isaías, o povo recebeu uma declaração que eles ficaram espantados. Exatamente 523 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, esse povo que estava longe, numa terra distante, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma luz, mesmo que fosse tênue, mesmo distante, que eles falassem de esperança, sem nenhuma perspectiva de livramento, acachatados, esmagados, humilhados, oprimidos, sem direitos, longe de Deus e de que amavam. De repente, a palavra de salvação veio sobre eles, e de repente um tempo melhor surgiu, e esse tempo veio para se cumprir exatamente naquele momento, quando saiu a ordem de Ciro. E a ordem de Ciro era esta: quem é do povo do Senhor, que volte à Judeia e construa o templo que o Senhor me ordenou fosse lá construído. A porta está aberta, quem quer sair, saia, quem quiser passar, passe, reconstrua suas vidas. E quando essa alvissareira, auspiciosa notícia chegou aos ouvidos deles, eles não podiam nem acreditar. Foi aí que foi escrito esse salmo. E eles não podiam acreditar no que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, éramos como os que sonham. Eles ficaram de repente como os que estão sonhando. Eles se beliscavam, se apalpavam e diziam: será verdade? Será verdade isso mesmo? Queridos, acontece nesse salmo algo tremendo, e foi escrito numa perspectiva de quem olha para o passado, constata o presente e projeta um futuro. Eu quero falar nesta noite sobre restauração. Este salmo tem 3 divisões básicas. Primeiro é a consideração de um passado feliz. Israel vivencia aqui, nas palavras desse salmo, um tempo de libertação que Deus lhe proporcionara no passado. Quando de repente o salmista conta que eles foram libertos daquele império despótico, foram levados para a terra que era pertencente aos seus antepassados. Deus os libertara, e neste salmo exatamente quando eles houve um delírio de louvor. Eles começaram a dizer: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A língua tremulava de gozo,
até os pagãos, até os vizinhos das nações, de fato, perceberam que uma intervenção divina lhes havia visitado. Como diz aqui, até entre as nações em volta se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Queridos, todos nós, amados irmãos, a semelhança desses judeus da antiguidade, hoje nós podemos constatar, todos nós que já provamos, que já ouvimos a voz do Senhor Jesus, já percebemos que Ele morreu no nosso lugar no Calvário, absolveu os nossos pecados, as nossas tragédias, angústias, traumas, inquietações. Um dia fomos visitados, libertos, soltos, desagrilholados e convidados a viver uma vida de glória em nome dEle. Todos nós um dia fomos libertos deste império horrível de Satanás. E nesse dia, que já aconteceu no passado, na maioria de nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho esse testemunho e você também. Eu fico me lembrando da minha experiência, fico lembrando da experiência de outras pessoas, quando naquele momento Jesus nos alcançou e de repente a gente começou a viver uma nova vida, um novo patamar, uma nova realidade. Quantas situações difíceis nos visitaram e Deus nos libertou. Quando não conhecíamos Jesus, nós éramos pessoas desagradáveis, desesperadas. Hoje nós podemos constatar que Deus fez uma grande obra de graça na nossa vida, inigualável, indescritível. O encontro com Jesus, Ele produz isso. Ele produziu isso na minha vida e na tua vida. Parece que foi quase um sonho que aconteceu. De repente nós tivemos uma experiência com Deus, e uma coisa que aconteceu foi óbvia: a alegria do Senhor inundou o nosso coração. Como diz o salmista, sua boca se encheu de riso, seu coração se encheu de júbilo, e ele diz que ficou possuído de uma tremenda alegria. E as palavras aqui no hebraico são na escala de louvor. Deus fez isso conosco. Aconteceu um dia isso na sua vida, aconteceu comigo, aconteceu com você. Mas esse salmo tem outra divisão. Aqui é também uma consideração de um presente trágico. O salmista não só olhou para o passado, mas ele parou e olhou para o presente e constatou uma situação difícil que ele estava vivendo, uma tragédia. E ele ora, diz aqui o verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está dizendo: um dia nós fomos abençoados, fomos cheios do Espírito Santo, alegres, tínhamos prazer na lei de Deus, da palavra, na oração, estávamos obcecados com a ideia de uma vida santa, mas nós fomos relaxando, é isso que está dizendo, relaxando com a palavra, relaxando com a oração já não nos cativa mais. Jesus, os seus absolutos e a sua palavra não nos causa mais impressão forte na nossa vida. Ele está dizendo: olha, o passado foi feliz, mas eu tenho que admitir isso, que talvez eu tenha que constatar que hoje há uma realidade trágica no meu presente. Queridos, talvez hoje você esteja precisando de renovação, de restauração. Restauração de vida, restauração de oração, restauração de compromisso, de altar, de mente, da moral. A restauração daquele tempo que a gente se encontrou com Jesus, quando a nossa alma era meio criança, que a gente se apegou profundamente com Deus. Quero dizer, parece que muitas vezes, quanto mais amadurecidos muitos crentes se tornam, mais apáticos e mais inertes e menos comprometidos profundamente com a palavra de Deus nos tornamos. Amados, eu não tenho a menor dúvida de que Deus deseja restaurar as nossas vidas. Quem crê assim, diga amém, Jesus.
Quem sabe o passado foi feliz, mas hoje, se formos ser honestos, talvez tenhamos que verificar, que constatar que o presente não está bem, que o presente está sendo destruído, algo não está capitulando, caindo. Em terceiro lugar, esse salmo também divisa, apresenta-nos que o salmista fez uma projeção para o futuro. Diz o verso 6: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo o seu flor. Ele olhou para o passado, constatou um presente difícil e projetou um futuro. Essas são as três divisões deste salmo. E o que a palavra de Deus está nos dizendo? São três coisas. Primeiro, tratar os milagres do passado como uma medida para o nosso futuro. E o que o salmista está dizendo? Tudo o que Deus tem feito na sua vida de melhor. Lembre do melhor tempo que você já viveu na sua vida. O salmista está dizendo: olha para o passado. Eu olho para o passado e vejo o melhor tempo que já vivemos da nossa vida. E ele nos convida a também fazermos o mesmo, olhar para o passado. No mínimo, o melhor. E ele está dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, ao menos na medida do que nos aconteceu no passado, o melhor do que foi a nossa realidade. Queridos, essa convivência nós precisamos ter com Deus. Nós é que temos que alçar a nossa fé e buscarmos as medidas que queremos que Deus opere na nossa vida. No mínimo melhor do que Deus já nos tem visitado, Deus nos deseja visitar outra vez. Em segundo lugar, é ver o deserto como um rio em potencial. Está aqui dizendo no verso 4: restaura minha sorte, como as torrentes do Negueb, ou como as correntes do sul. O Negueb, queridos, é um deserto ao sul da Palestina. É um lugar ermo, cáustico, inóspito, infértil. Mas ele se lembrou que lá no Negueb, num período do ano, chove torrencialmente. Só no período do ano. Então ali era um milagre. As ravinas secas do deserto, de repente, se transformam em ribeiros. E a areia que por ano vai causticando pelo seu calor ali, após a chuva, desabrocha algumas florinhas. As sementes secas e mortas, imperceptíveis, que ficaram ali, estavam ali parecendo mortas, mas têm potencialidade de vida. Estão ali aquelas sementinhas dentro da areia, e de repente, quando a chuva vem, aquele canal de rio abundante passa, a chuva começa a fluir, estas sementinhas começam a viver, começam a florescer. E o que ele está dizendo na nossa vida é que o deserto, que talvez você e eu estejamos vivendo hoje, um deserto difícil, a sua alma pode estar seca, seu coração anda quebrantado, molhado, ungido. Quem sabe os teus olhos estão secos, mas de repente o que a palavra está dizendo é que há um potencial, há uma operação de Deus, sempre quando estamos numa sequidão. E ali dentro do teu coração e do meu coração, há ali dentro do nosso ser um rio que esteja passando em potencial, que é o rio do Espírito Santo. E Jesus diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Há um rio em potencial passando. Em terceiro lugar,
este salmo nos convida a encararmos o trabalho árduo como um prelúdio para o futuro. Diz aqui o texto: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Eu sei que essa é uma parte da teologia da palavra que nós hoje não nos simpatizamos muito. Nós queremos as coisas rápidas. A tecnologia, ela tem uma mentira quando ela nos proporciona a facilidade. Então hoje nós pisamos num degrau de uma escada e a escada sobe. Visitei uma igreja nos Estados Unidos. Quando você chega assim e vai subir, ela é uma escada rolante, 2 escadas grandes rolantes, é só. Visitei um shopping no Japão, que também você chega só em estacionamento, você não vê nada. Aí em cima tem, o shopping está todo em cima, com pilares todos embaixo, tudo no estacionamento. E tem escadas rolantes, você sobe, e eu falei, que maravilha, não precisar subir escada. Sobe naquela escada maravilhosa, a gente gosta disso. Me perturba profundamente quando a televisão, ali o controle da televisão sobe, porque que desagradável é ter que levantar, não é verdade? Você tem isso também? Tem que levantar e mudar o canal como fazíamos antigamente. Nós não tínhamos controle remoto, nem sabíamos que existia isso, então nós íamos lá na televisão e mudava o canal e tudo, e não nos importávamos. Hoje nós nos inquietamos, nos irritamos, porque nós queremos a coisa fácil. Eu gosto do ar-condicionado de controle remoto também. Você chega e aperta o botão e o ar liga, você aperta o botão, você muda a temperatura e você então tem toda essa praticidade. Nós estamos acostumados com isso. E de repente a gente acha que a tecnologia que nós estamos vivendo deve e tem tudo a ver com a vida espiritual, e Deus também tem que fazer a mesma coisa conosco, rapidamente. A gente pisa, controle remoto, televisão, carro, mas na verdade a palavra de Deus nos ensina outra realidade. São as realidades mais artesanais da alma. A palavra de Deus nos ensina que a restauração não é fácil, não é automático, não é um estalar de Deus. Para ser restaurado uma vida, é necessário um investimento de alma, de choro, de gemidos, e exige uma decisão galharda. O crente do Senhor Jesus, que outrora viveu uma vida com Deus, se afastou e está vivendo uma vida de sequidão, precisa entender e precisa se apresentar diante de Deus perseverando, e mesmo que não chova as bênçãos, que não haja dilúvio do Espírito, que não chova graça, ainda assim eu vou ter que regar com lágrimas. Cada semente que eu vou plantar, regar com lágrimas. É isso que esta palavra está dizendo. Eu vou ver o deserto da minha vida florescer. Queridos, esta lição os judeus tiraram deste salmo na Palestina. Eles resolveram que a tecnologia deveria ter um pouco da teologia do Salmo 126. Eles colocaram, já há muitos anos fazem isso, canos no deserto, e fizeram buraquinhos nesses canos, tudo controlado por computador. E embaixo de cada buraquinho, pequenininho, eles colocam uma semente. Aí, aquele buraquinho, desce uma gota, uma lágrima, cai sobre a semente. Uma lágrima, o suficiente, não mais. A cada tempo necessário, uma lágrima. Vão caindo aquelas gotas, pequenas gotas, lágrimas sobre aquelas sementes no deserto. Este lugar,
hoje no Negueb é lugar que os desertos viraram pomares. Quem vai a Israel pode provar daquelas gotinhas, daquelas lágrimas, daquele investimento gradual, paulatino, perseverante, constante, que assegura ao deserto frutas maravilhosas. As frutas em Israel talvez seja em Israel e na Espanha as melhores frutas do mundo. E esse investimento de trabalho, de coração, tem produzido colheitas maravilhosas. É exatamente isto que o salmista está dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para esse dia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então esse salmo tem 3 divisões básicas. E a palavra de Deus está nos ensinando 3 coisas. Vou repetir, concluir. Primeiro, a consideração de um passado feliz. Consideração do tempo que Jesus te libertou, que você foi liberto das trevas. Consideração deste momento, que alegria maravilhosa. Mas aí eu tenho que tratar estes milagres, os milagres que aconteceram no passado, como as medidas para o presente e para o futuro. Segundo lugar, a consideração de um presente trágico. Ao ver o deserto da sua vida hoje, a palavra de Deus está nos falando, está te falando que há um rio em potencial que está passando sobre a sua vida. Em terceiro lugar, o salmista fez uma projeção para o futuro. Nós estamos no ano de 2013. Hoje é 6 de janeiro, é isso? De 2013. Todos os homens normais fazem uma progressão, um exame na sua vida, crescem um pouco mais a cada ano e conseguem vislumbrar na sua mente um futuro melhor. Fazem desejos, buscam direções, vão na religião, buscam maneiras de encontrar a felicidade. Mas nós que servimos a Deus, sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. E você e eu podemos fazer projeções, segundo a fé que está no nosso coração. Fé verdadeira, não uma esperança, nem um otimismo, mas fé naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então é um bom momento de nós percebermos que Deus tem o melhor para nós. E Deus está nos falando nesta noite que há um rio da sua presença, que está visitando o deserto da nossa vida. E você tem semeado sementes, e muitas sementes em lágrimas. Queridos, quanto mais vivemos, quanto mais amadurecidos ficamos, mais sabemos e mais temos consciência da situação que este mundo se apresenta. Por isso é necessário que nós nos apeguemos profundamente com Deus. Por isso é necessário que os nossos votos sejam renovados. Eu preciso manter uma vida com Deus, eu preciso manter a proteção sobre a minha família. Queridos, é tão importante nós termos esse entendimento. E eu creio que para aqueles que servem ao Senhor, este ano é um ano de grandes possibilidades. Que Deus não deixe o meu coração nem o teu coração se desviar por lucro algum. Que nós venhamos, Deus, em nome de Jesus, verdadeiramente recebermos a bênção de Deus que não acrescenta dores. Vamos nos colocar em pé neste momento.